jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Quarta-feira, dia 13 de agosto, aqui nos reunimos mais uma vez para o nosso Comunidade em Oração. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha diariamente, aqui pela Rádio Nova Onda e também nas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu, vivenciando as alegrias desta semana, Semana da Família. Trazemos aqui mais uma vez a vida de todos aqueles pelos quais nós queremos rezar. Os que fazem aniversário, os enfermos, todos aqueles que a bondade de Deus neste momento possa zelar, guardar e sobretudo impulsionar na missão. No dia de hoje para a nossa igreja é um dia muito especial, pois nós fazemos memória de Santa Dulce Lopes Pontes, Virgem. Santa Dulce dos Pobres é padroeira da nossa casa de acolhida. Então para nós hoje é um dia muito importante, dia em que nós celebramos a vida desta mulher grandiosa para a igreja. Santa Dulce nasceu em 26 de maio de 1914, em um tempo difícil para a humanidade, pois estava em meio à Primeira Guerra Mundial. Filha de Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito Lopes. Santa Dulce nasceu em uma família bem humilde, por isso mesmo ela toma a atitude de ter um olhar diferente para os mais pobres, pois além de ser um mandato de Jesus, ela viveu na pele a pobreza. Desde pequena, era bem religiosa e tinha uma intimidade com Jesus através da oração. Nutria no coração o desejo de se consagrar inteiramente a Deus como religiosa. Durante os momentos de oração, ela pedia um sinal a Deus sobre sua vocação. Ela pensava que o melhor modo de agradar a Deus era servindo aos mais pobres. Isso foi confirmado por ela em suas orações pessoais. Santa Dulce se tornou religiosa na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Ela escolheu o nome de Dulce para homenagear a sua mãe, pois o nome de batismo de Santa Dulce era Maria Rita. Em muitas congregações religiosas, aqueles que se consagram escolhem um nome em sinal da consagração a Deus. Determinada e com uma fé inabalável, dedicou os anos de sua vida religiosa aos mais pobres. Irmã Dulce saía pelas ruas de Salvador, muitas vezes arriscando a sua vida e em busca dos mais pobres e excluídos pela sociedade. Irmã Dulce batia na casa das pessoas no centro de Salvador, pedindo doações para aqueles que não tinham dignidade e direitos reconhecidos, e muitas vezes levava não e batidas de porta na cara. Às vezes, Santa Dulce era bem incompreendida. Um fato inusitado da história de vida de Santa Dulce aconteceu no ano de 1949. Ela improvisou no galinheiro do convento um abrigo para acolher os doentes que eram resgatados por ela nas ruas de Salvador. Ela foi muito criticada por essa atitude, inclusive pela Madre Superiora do convento. Santa Dulce muitas vezes saía à noite para visitar os doentes e pobres, e isso quase causou a sua expulsão do convento. A Madre Superiora chamou Irmã Dulce e o arcebispo Primaz, dizendo que se ela não parasse com essas atitudes, teria que deixar a ordem religiosa. A insistência de Irmã Dulce gerou resultados e suas preces foram atendidas por Deus. No ano de 1959, um terreno foi doado para a construção do albergue Santo Antônio. Anos mais tarde, ao lado do albergue, foi fundado o Hospital Santo Antônio, coração das obras sociais de Irmã Dulce. Ela desejou sempre em seu coração esse hospital para atender os seus doentes, como ela dizia. Os pobres e doentes são os preferidos de Deus, por isso Santa Dulce tinha tanto carinho por eles. Anos mais tarde, por volta do ano de 1990, foi a Irmã Dulce que ficou doente, sofrendo de problemas respiratórios. Deixou grandes lições para nós e para aqueles que admiravam o seu trabalho e que foram beneficiados por ele. Uma das grandes lições que Irmã Dulce deixou é sempre persistir naquilo que se quer e nunca desistir, pois Deus sempre escuta as nossas preces. Um outro legado que ela deixou é cuidar sempre dos mais pobres e servi-los com amor. Santa Dulce morreu no dia 13 de março de 1992 em sua casa, no convento Santo Antônio.
Ressalta-se que depois de ter sido muito perseguida pelos arcebispos de São Salvador, ela teve uma acolhida muito grande por parte do arcebispo primaz de seu tempo, o saudoso cardeal Lucas Moreira Neves, que apoiou integralmente toda a obra da evangelização de Irmã Dulce e que tinha, junto com São João Paulo II, uma amizade pessoal pela religiosa baiana. A morte de Santa Dulce gerou uma grande comoção que tomou conta da cidade de São Salvador, do país e do mundo. Muitos dos beneficiados por ela foram ao seu velório e sepultamento e já a declaravam santa, devido ao grande amor que tinha por eles. Sua beatificação aconteceu bem depois de sua morte, em 22 de maio de 2011. A celebração reuniu mais de 70 mil fiéis para a coroação da primeira beata nascida na Bahia. Santa Dulce passou a ser conhecida como Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial de sua celebração litúrgica. No dia 13 de outubro de 2019, em missa presidida pelo Papa Francisco no Vaticano, Irmã Dulce foi declarada santa, recebendo o título de Santa Dulce dos Pobres, tornando-se a primeira santa brasileira. Celebremos com alegria a memória litúrgica de Santa Dulce dos Pobres, pedindo a Deus que, a exemplo de Santa Dulce, tenhamos carinho pelos mais pobres e fragilizados de nossa sociedade e ainda confiemos em Deus, pedindo que Ele atenda às nossas preces. Amém. Mais do que um exemplo de religiosa, um exemplo de humanidade, né, meus irmãos? Por vezes nós negligenciamos essa parte que é tão cara para a igreja, a sua opção preferencial pelos pobres. Essa opção que faz, inclusive, com que nós possamos ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Essa é a identidade da igreja. A igreja nasce dentro de um coração onde a partilha, a fraternidade, a comunhão, o resgate, a promoção da vida humana deve sempre ir à frente. Que exemplo de Santa Dulce, então, possamos ser homens e mulheres persistentes e perseverantes na missão que o Senhor nos confiou, sobretudo promovendo a vida daqueles que mais necessitam. E hoje, para nossa reflexão, o Evangelho se encontra em Mateus, no capítulo 18, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Penso que a primeira coisa que nós deveríamos trazer ao coração nosso é o dado da comunidade. A comunidade de fé deve ser sempre aquele lugar onde tudo deve ser decidido, definido e, mais do que isso, vivenciado. A comunidade é o lugar do perdão por excelência, é o lugar onde acolhe todos aqueles que de coração sincero desejam se achegar até Cristo Jesus. E aqui a comunidade existe de modo claro, de acordo com o que nós acabamos de ouvir, para ganhar o irmão, não para perdê-lo. Por isso que às vezes, por muitas vezes, acredito que diariamente, nós precisamos rever as nossas atitudes enquanto comunidade de fé. Se nós estamos indo ao encontro daqueles que necessitam, ou se antes de ganhar o irmão, estamos julgando e já praticamente dando uma sentença, onde muitos vão ficar fora da vivência de comunidade. E isso, meus amados, hoje para nós é muito sério, visto que, por vezes, os julgamentos se dá nas redes sociais, se dá nas fofocas, se dá nas entrelinhas, e não existe mais esse diálogo, por vezes, frente a frente. Esse diálogo ele é necessário.
Se eu tiver um problema com você, é com você que eu vou decidir, é com você que eu vou tentar solucionar. Eu vou ao seu encontro. Eu não vou ficar falando pelas costas. Por vezes, as nossas comunidades de fé gastam um tempo enorme tendo essas contendas para serem resolvidas. Contendas que muitas vezes estão somente de um lado. Porque por muitas vezes não há dois envolvidos. Porque uma das pessoas sequer sabe que o outro não gosta ou tem um problema contigo. Então observem o modo como que Jesus fala com os seus discípulos. É necessário ir ao encontro para ganhar a vida do outro, inclusive para ajudá-lo a melhorar, para ajudá-lo a mudar. A sentença, o preconceito, o julgamento, ele não ajuda ninguém a ganhar vida. Como nós ouvimos há pouco o exemplo de Santa Dulce dos Pobres, sem dúvida alguma, o exemplo de ganhar a vida do outro, sem perguntar por que estava na rua, sem perguntar por que adoeceu, sem perguntar o que levou aquela pessoa a estar naquela situação, simplesmente por querer ganhar o irmão. E às vezes ela fazia isso sozinha. Por muitas vezes ela fazia isso sozinha. E nós, o que temos feito para ganhar a vida do irmão? E aqui, o ligar e o desligar estão diretamente dentro daquilo que é o perdão na vida da igreja. Afinal de contas, o que seria de nós se o Senhor não nos perdoasse? O que seria de nós se nós vivenciássemos, por vezes, um Deus indiferente? Coisa que o nosso Deus não é. O Deus de Jesus é próximo, é presença. O Deus de Jesus é solidário. E por assim ser, Ele nunca se cansa de vir ao nosso encontro. E nós? O que temos feito para ir ao encontro uns dos outros, para ir ao encontro daqueles que, por muitas vezes, necessitam somente de acolhida? Todas as nossas comunidades dizem isso de modo muito forte. Às vezes, o que falta para a vida da comunidade é a acolhida. Então, hoje o Evangelho, ele bate à nossa porta para que nós possamos nos sentirmos, é claro, impulsionados para que haja solução diante dos problemas. Jesus aqui não quer que se perca ninguém. Jesus não quer aqui que se rotule ninguém. Jesus quer que a vida do irmão seja promovida. Então, que é exemplo de Santa Dulce dos Pobres e também exemplo do próprio Cristo, que acolheu, que veio para servir, nós também possamos fazer a mesma coisa. Ganhar a vida do irmão. É assim que temos que ser e é assim que nós pedimos ao Senhor neste dia. No dia de hoje nós queremos nos alegrar aqui com aqueles que fazem aniversário, a Aldirley Lopes Paixão, a Penha Teles, a Laedna Milani, ao Vandeci Henke, ao Jair Ribeiro, a Creuza Cosme e a Sara Batista. Meus votos de muita saúde, muitas bênçãos a cada um de vocês. E a você também que reza pela sua saúde, aqui trazendo de modo especial a vida do Guilherme Giorgetti e também da Celeste Spagnol, que passam por tratamentos de saúde. Que a bondade de Deus possa zelar e guardar a vida de cada um destes nossos irmãos. E no dia de hoje, às 7 da manhã, nós temos a Santa Missa, presidida pelo Padre Oliveira, no Lar Santa Terezinha. E às 19 horas, nós teremos também o Padre Oliveiro, com a bênção das famílias, na comunidade Nossa Senhora do Rosário. E hoje, na nossa casa de acolhida, nós iremos celebrar a missa festiva de Santa Dulce dos Pobres, às 19 horas, na nossa casa de acolhida Monsenhor Alonso Leite. Você é o nosso convidado a partilhar conosco deste momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma excelente quarta-feira, na presença de Deus e, sobretudo, ganhando a vida dos irmãos e irmãs. E amanhã estaremos aqui novamente. Um grande abraço. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca